Eu achei que o lado mais difícil da minha vida quando eu me converti seria a questão da mulherada, mas não foi. Teve outra coisa que foi 10 vezes mais difícil para eu me adaptar, para eu entender depois que eu comecei minha vida com Deus. Fala, homens da verdade, aqui é o Elias, instrumento da verdade. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que chegou na minha caixinha do Instagram. Se você não me segue, elias.maman, já me segue lá, sua caixinha pode vir pra cá. Eu sempre abro as caixinhas lá, você pode mandar. E, cara, me fizeram uma pergunta falando, Elias, qual foi o seu maior desafio depois que você saiu do mundão da ilusão e agora tá nos caminhos da verdade? Você teve que abrir mão de muita coisa, foi difícil resistir? Qual que foi o maior desafio, né? Eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive aqui e o principal desafio, tá? E se você é novo por aqui no canal a gente fala sobre todos os temas que envolvem crescimento para o homem. Então, eu sempre criei conteúdo para o público masculino e agora eu acredito que no caminho certo, né? Ajudando os homens no caminho certo com as minhas experiências, com conteúdos que podem agregar. A gente fala sobre negócios, relacionamentos, mentalidade, hábitos. Eu compartilho coisas da minha vida com vocês. E se você está cansado de deixar a sua vida escorrer pelas mãos, um dos temas que eu mais quero abordar aqui é essa questão de produtividade, de você não desperdiçar mais o seu potencial. Já dá o like, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu faço vídeos para te ajudar. Então vamos lá, soldados. Quem acompanha a minha história, quem me conhece mais das antigas, sabe que eu vivia no mundão da ilusão, principalmente em questão da mulherada, né? Então, eu sempre fui um cara que gostei de ser disciplinado, de produzir, de fazer as coisas bem feitas, né? De acordar cedo. Inclusive esse movimento do Clube das 5 no Brasil, quem começou fui eu aqui no canal. Eu vi um cara chamado Robin Sharma falando disso lá na gringa, né? E comecei a aplicar na minha vida. E quando eu comecei a fazer vlog, eu mostrei aquilo que eu já fazia antes dos vlogs, né? E só que eu tinha esse lado da mulherada, que na minha cabeça não era errado. Antes de eu conhecer a palavra de Deus, de eu me relacionar com Deus, pra mim, eu pensava, pô, se eu tô solteira, ela tá solteira, não tem problema nenhum. E depois eu fui entender o quanto você fazer uma aliança com alguém que não é com os princípios certos, gera problemas para todos os lados, né? Então, quando eu me converti, aceitei mesmo Jesus e tal, eu achei que meu único problema era a mulherada. Eu falei, cara, eu só vou ter desafio aqui, de resto eu sou um cara legal, eu sou um cara honesto, eu sou um cara gente boa. Eu achava isso, eu tinha essa ilusão de falar, não, meu único problema é a questão da mulherada. Só que Deus foi me tratando tanto em tantas áreas que eu vi que, tipo, foi uma das coisas, não vou dizer que foi fácil, porque a gente é homem, né? Então, às vezes não é fácil você resistir a uma mulher dando em cima de você e tal. Hoje eu tô noivo, né? Eu não passo mais por isso, acho que no meu Instagram mesmo já é público isso, né? Eu não tenho esse problema de ficar tendo investidas e tal. Quando você se posiciona, isso dificilmente acontece. E a questão de mulherada, eu achei que seria um dos maiores problemas na época que eu estava solteiro. Só que não foi. Não foi. Eu comecei a ver várias outras áreas que eu precisava ser muito mais tratado do que essa questão da mulherada, que eu precisava também ser tratado. Eu fiquei 3 anos sem sair com ninguém. Eu acho que todo homem deveria fazer isso. Depois que sai de um relacionamento ou de uma vida agitada, você precisa de um tempo para reestabelecer a sua relação com você mesmo e a sua relação com Deus, antes de procurar uma mulher. Você precisa alinhar bem a sua relação com você mesmo e a sua relação com Deus. Inclusive, isso foi tema de uma das lives que a gente fez no Clube VIP Homens da Verdade. Se você não tá no clube, você tá marcando, velho. Você tá marcando. Toda semana tem live, toda semana tem sorteio, tem treinamento, tem um grupo VIP que você pode interagir, vai sair um app. R$7 por mês, velho, pra você estar num ambiente que vai te puxar pra cima. Primeiro link da descrição. Então, o Elder falou isso muito na live, né? Cara, antes de você querer se relacionar com uma mulher, você precisa tá bem com você e tá bem com Deus. Pra não gerar problemas pra você e pra mulher, sabe? Pra não gerar problemas pra ninguém, porque relacionamento, você tem que estar bem com você e com Deus antes de se relacionar com o próximo, tá? E eu precisei desse tempo de 3 anos ali pra dar uma acalmada, pra, cara, consertar algumas coisas ali, até eu sentir que eu tava preparado novamente pra voltar. Eu acho que não precisa ser tanto tempo. Hoje, com o que eu sei hoje,
Talvez, eu não sei se 3 anos seria o tempo necessário para todo mundo. Eu acho que dá para você encurtar esse tempo, dependendo de como foi sua vida, de quanto você está disposto a resolver os problemas que você teve no passado. E beleza, eu lidei com isso aí e depois eu fui lidando com outras coisas que Deus foi me mostrando. Por exemplo, eu tinha uma imensa dificuldade em perdoar. Imensa dificuldade em perdoar. Eu acho que isso vem da minha criação, porque na minha casa não tinha muito essa. Se eu fizesse alguma coisa errada, eu ia ser punido. Então acho que eu trouxe isso comigo para os meus relacionamentos. Eu lembro que até a amizade na escola, se eu visse, por exemplo, um amigo meu falava mal de mim pelas costas e eu descobria, eu parava de falar com o cara e não trocava mais ideia. Eu era pouca ideia. Não, falou mal de mim, então vai lá. Não, desculpa, não tem desculpa. Eu era assim, né? Eu não perdoava, eu tinha muita dificuldade em perdoar. E foi uma das primeiras coisas que Deus tratou, essa questão do perdão. De você conseguir perdoar alguém e, cara, tirar... Porque quando você não perdoa é muito pior pra você. É muito pior pra você, porque você fica escravo daquele sentimento ruim, daquele pensamento ruim, quando você não perdoa. E foi uma das primeiras coisas, aí quando eu vi e entendi isso daí, eu comecei a pedir perdão para um monte de gente que eu achava que tinha me feito coisa ruim, que eu não perdoava. Aí eu comecei a entrar em contato com um monte de gente. Cara, foi difícil demais, mas hoje eu evolui muito nessa área, tipo, é uma coisa que não me pega mais isso de guardar mágoa de alguém e tal. Eu falo qualquer pessoa, até quem eu acho que me prejudicou, eu falo normal, não tem mais essa comigo. Deus me tratou muito nisso e foi muito difícil pra mim, mas eu fui tratado. Só que teve uma coisa que foi mais difícil ainda, respondendo a pergunta, que talvez foi o Tobias até levantou aqui. Foi o mais difícil, o maior desafio que eu tive foi a questão de entender que eu não era independente como eu achava. Que os caminhos aqui não são caminhos independentes, que existe uma dependência de Deus. Cara, isso pra mim foi o mais difícil. Porque eu sempre fui um cara que eu me achava um self-made. O que é um self-made? Eu construí as coisas sozinho, eu saí do zero e tal. Eu me achava isso. Eu me achava um self-made. E quando eu fui ver que ninguém é self-made, você sempre vai precisar de pessoas para tudo. E que, cara, quando eu fui entender que o ser humano sempre buscou essa independência fora de Deus, desde que Adão comeu a goiaba lá com a Eva, eu entendi que eu precisava ser dependente de Deus. E isso foi o lado mais difícil de, tipo, não fazer as coisas mais da minha cabeça, de acordo com a minha vontade. Eu tomei muita queda nesses últimos anos aí de até aprender isso daqui, de, cara, consultar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de não fazer a minha própria vontade. Cara, isso foi o mais difícil, sem dúvida. E hoje eu fui muito tratado nisso. E hoje, cara, digamos que eu subi um nível ali de relacionamento com Deus, de maturidade com Deus, quando eu realmente entendi que o melhor local para eu estar era na dependência de Deus. Era entendendo que não é só na força do meu braço, que eu tenho que sim ser fiel às coisas que Deus colocou na minha mão e ser responsável. Eu demorei muito para entender essa relação. Tipo, no começo eu fui meio birrento. Se é depender de Deus eu não vou fazer mais nada, então faz aí no meu lugar, sabe? Então eu entendi essa relação de eu tenho a minha responsabilidade, mas, cara, tudo eu faço, procuro fazer, né? Não sou perfeito, de acordo com a vontade de Deus. E é o melhor local para eu estar, para eu descansar. Então esse foi o maior desafio para você que é um cara racional, que ainda não tem relação com Deus, para você que é um cara tipo de resultado, sabe? Muita gente que me acompanha aqui é cara de resultado, é cara que faz, acontece, que vai para cima, que é racional, que precisa entender a lógica de tudo. Talvez você tenha esse desafio quando você tiver as suas experiências com Deus, que eu acredito muito que você vai ter, se você não teve ainda. Então, saiba que, cara, é o melhor local para você estar. Talvez você vai ter que amadurecer até chegar lá, mas é o melhor local para você estar e foi o maior desafio que eu encontrei até hoje, né? Eu imagino que tem próximos níveis. Toda vez que você vai subindo de nível, vem próximo desafio. São as fases, né? Tipo um joguinho. Você tá jogando ali, você vai subindo de nível, vem um chefão novo que você não espera. Mano, da onde saiu esse chefe aqui, velho? Vem um chefão novo e você vai ter que enfrentar aquele chefão novo para subir de nível de novo. Que aí é muita coisa que você vai sendo tratado. Mas, cara, tô
Tô muito grato a como Deus vem me tratando. E dói, tratamento de Deus dói, velho. Mas quando você sobe o nível de relacionamento, de maturidade, você fala, nossa, valeu a pena e foi necessário. É tipo, você tem um machucado ali, você tem que ir com remédio ali no machucado. Você não pode só, tá machucado, beleza. Não, você tem que tratar. E tratar dói, é passar mertiolate. Na época, quem era raiz sabe que passar mertiolate ardia pra caramba. Hoje não arde mais, né? Essa molecada, leite com pena, né, Tobias? Tobias tá ali desenganado no sofá. Hoje não arde mais o mertiolate, mas o mertiolate sempre ardeu. Então, quando você passa por essas fases de trabalho dentro, interno, que Deus vai trabalhando, vai ali tratando você, dói, velho. Dói. Às vezes você não quer, às vezes você luta, você tipo mete o Jacó ali querendo lutar com o anjo, não sei o quê. Mas, cara, quando você passa por esse tratamento e sobe de nível e conhece mais o caráter de Deus e se relaciona mais com Deus, o bagulho vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, queria compartilhar, responder essa caixinha aqui pra você com mais tempo. E saiba que talvez você vai achar também que seu problema é e você vai ver e não era aquilo, não era o maior desafio pra você. Eu achava que meu problema era só a questão da mulherada, que de resto eu era top, velho. Quando eu fui ver o tanto de coisa que eu tinha pra trabalhar, falei, meu Deus, e ainda tenho muitas coisas, muitas coisas. Por isso que a gente busca crescer junto, por isso que a gente tá no Clube VIP juntos. Se você não tá lá ainda, linkão na descrição. É um ambiente que todo mundo se ajuda ali, porque sempre vai ter momentos que um vai precisar da ajuda do outro e a gente tá lá junto pra crescer. Fechou? Tamo junto. Me segue lá no Instagram elias.mamã e a gente se vê no próximo vídeo.